9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Feche os teus olhos. Senhor e nosso Deus, nós mais uma vez nos colocamos na tua presença e nós queremos ouvir a tua voz, que vai falar, que vai ministrar, que vai romper barreiras, que vai penetrar no mais profundo do nosso coração interior, porque a tua palavra, ela é como uma espada, Senhor Jesus, que penetra no mais profundo, Senhor, e nós queremos ouvir, e eu te peço, tira, Senhor Jesus, todos os tampões dos ouvidos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, espírito de cegueira, saia das nossas vidas, que nada impeça de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Jesus, fala conosco, amém? Antes de você sentar, levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, não aquilo que quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Amém? A palavra que vai vir hoje: eu nasci no tempo certo. Assim como Davi Luca nasceu no tempo certo, você nasceu no tempo certo. Moisés nasceu no tempo certo, porque se nós fizermos uma análise da palavra, Moisés nasceu pelos olhos humanos na época errada. Moisés nasceu na época que o Faraó estava mandando matar os meninos hebreus. Moisés nasceu num período onde existiam as duas ordens de morte. Por que isso aconteceu? Faraó viu que os hebreus, os israelitas, os filhos de Deus, eles estavam se reproduzindo de uma forma estrondosa. Quanto mais Faraó intensificava os trabalhos e ali maltratava e ali penitenciava eles, mais eles se produziam, mais eles se procriavam, mais eles, cresciam. E Faraó se sentiu ameaçado porque ele pensou: e agora? Se esse povo tiver uma mente fértil, eles vão se unir e eles vão se rebelar e eles vão acabar com o Egito, porque eles são em mais. E o que acontece? Faraó dá duas ordens. Primeiro, vocês vão à caça dos meninos e vocês joguem eles no rio Nilo. Com que objetivo? De exterminar eles, matar. Meu Deus, né? Que atrocidade, que coração malvado esse, Senhor. Mas é o que Faraó fez. E disse mais, porque existiam duas parteiras que faziam os partos, tanto das egípcias quanto das israelitas. Ele deu uma ordem a elas: quando nascer um menino, mate-o. E diga que a criança não vingou. Ela morreu, você fez força, aconteceu alguma coisa, o cordão, sei lá, ficou preso no pescoço, a criança morreu. Dá uma desculpa, mata. Se for menina, deixa viver. As parteiras temiam a Deus e não fizeram. Quando o Faraó descobriu, chamou elas. Como assim? Eu dei uma ordem. Ordem dada por Faraó é ordem obedecida. Por que não estão fazendo? E aí o que elas disseram? Faraó, as israelitas, elas são muito mais rápidas que as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já pariram. Já deram os filhos. Olha, coisa rápida. Faraó é coisa incrível. Só você vendo. E ele acreditou. Porque elas não queriam ser penalizadas por Deus por sangue inocente. E Deus honrou a vida delas, honrou a família dela por essa decisão. Nem Moisés sabia o que Deus estava fazendo, em ter dado a oportunidade dele viver. Quem seria Moisés? Então essa mãe tem uma ideia, ela teve esse bebê e por 3 meses ela conseguiu esconder. Mas a gente sabe que por muito tempo não conseguiria, até porque ele cresceria, E ela tem essa ideia de fazer um cesto e colocar sobre o rio. O rio que a filha de Faraó se banhava todos os dias. E ela coloca o cesto ali, quem sabe com o coração na mão. Você imagine, você mãe,
colocando o seu filho naquele cestinho. E ele indo. E você não sabe o que vai acontecer com ele. Você não sabe que reação a filha de Faraó teria, ou se os soldados de Faraó o encontrassem, o que seria dele? Mas ela servia um Deus todo-poderoso e ela sabia que Deus ia cuidar de todas as coisas. Que Deus estava cuidando de Moisés, porque existia um propósito maior e ele nasceu no tempo certo. Porque Deus tinha colocado ele para viver nesse tempo. Você sabia que você nasceu no tempo certo para viver esse período? Você nasceu para viver, não importa se é pandemia, qual for a dificuldade que estamos vivendo na atualidade. Deus te escolheu para você viver, para fazer de você mais que vencedor e ser um propagador do amor, da palavra de Deus, trazer o reino de Deus para essa terra. Deus escolheu eu e você para isso. Deus escolheu para nos popularmos aqui nessa terra e levarmos e trazermos a presença de Deus, governar este lugar. Amém? Você crê nisso? E você tem feito isso? Amém. Glória a Deus. E aí, a Bíblia nos conta que, ao mesmo tempo que o cesto era conduzido, né, pela correnteza da água, a sua irmãzinha acompanhava de longe o trajeto do bebê. E ali, o cesto é visualizado ali pela filha de Faraó, suas escravas. E aí ela pede, traga o cesto. E quando ela abre, o que ela encontra? Um menino chorando. A irmãzinha muito esperta, Miriam, ô glória, cadê a Miriam? Tem Miriam aí? Tem Miriam, né? O louvor desse do Jequebed ainda fala, tem Miriam aí? Miriam estava observando e ela é esperta. Quando chegou o bebê perto da filha do Faraó, ela disse, ei, eu conheço alguém que pode criar essa criança para você. Ela pode amamentar e quando desmamar, você pode criar esse bebê. E a egípcia gostou da ideia? Vou ficar com esse bebê. Em que mãe foi cair Moisés? Você sabe? Quem foi que amamentou Moisés? A própria mãe, Joquebede. Deus cuida de todos os detalhes. Deus é o Deus de cuidar. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que está olhando as suas dificuldades, os seus problemas. E Ele está esperando uma oportunidade para você dizer, Senhor, faz a obra. Faz a obra, cuida de todas as coisas. Para que Ele entre em ação e opere o milagre que Ele tanto almeja fazer na sua casa e na sua vida. E assim aconteceu. Joquebede teve a oportunidade e ainda foi remunerada. A palavra de Deus diz que, além de amamentar o seu filho, ela era remunerada. Eu vou te pagar. Nem ela sabia, né? Oh, Deus poderoso, maravilhoso. E assim ela amamentou Moisés. E quando ele cresceu, né, ficou grandinho, desmamou-se, ela entregou. A Bíblia não relata com detalhes, né, como foi a sua infância. Mas Atos 7:22 nos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, ele aprendeu tudo, né, que os egípcios aprendiam. Só que a Bíblia também volta a relatar quando ele já estava um homem, né? E a Bíblia diz que num certo episódio, ele resolveu visitar. Porque apesar dele estar sendo criado por uma família egípcia, o que pulsava sobre o seu coração? O seu povo hebreu. Seu povo israelita, o Deus que ele servia não era o mesmo. Ele pulsava em seu coração as raízes, a família de origem pulsava dentro dele. E ele foi então visitar, né, as obras, as estruturas que o povo de Deus estava construindo. E quando ele desce, ele vê algo que não deixou calar. Não deixou ele ficar em silêncio. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele, sem pensar, ele mata o egípcio. Mata o egípcio e ainda esconde na areia.
E ele pensou, ninguém viu, abafa o caso, vida que segue. Será? Foi o que ele pensou, né? Mas não foi isso que a história conta, né? A história nos conta que no outro dia, ele chegou lá de novo e ele vê 2 hebreus discutindo, brigando. E aí ele chama a atenção, peraí, como que vocês estão brigando? Vocês são carne da carne, sangue do sangue. Que isso? E aí o que acontece? Um deles disse assim, quem é você para nos dizer isso? Você matou ontem seu companheiro. E aí ele se desespera, porque ele pensa, meu Deus, todo mundo já está sabendo. Eu vou fugir daqui, porque eu vou ser morto por Faraó, né? E depois Faraó descobre realmente que queria matá-lo. Então ele foge, né, para uma cidade de Midian. Lá ele começa a habitar. E num certo momento, Deus preparando tudo, querido. Deus, na nossa vida, nada é acaso. Tudo tem um propósito. Você estar aqui é um propósito. Você ter vindo lá da terra onde você, quem sabe, é de origem, estar morando aqui, tem um propósito. Tudo está nos planos de Deus. Um dia eu saí da minha terra de origem, vim para uma terra, né, estrangeira, né? Porque tinha um propósito. Porque tinha um chamado de Deus. Quem é estrangeiro aqui nessa terra? Sou estrangeira. Tem um povo estrangeiro. Viemos numa direção de Deus. Estamos aqui para cumprir um propósito maior. Moisés não entendia, mas ele estava ali para cumprir um propósito maior. E ele estava perto de um poço, e a Bíblia fala que as filhas de Jetro chegaram para alimentar os animais, dar água aos animais. E as pessoas que estavam ali, né, como você sabe, na época a mulher não tinha muita oportunidade, né? Então, eles começaram a tirar as filhas de Jetro dali, né? Moisés, vendo isso, não achou justo, defendeu-as, né? E quando elas retornam para casa, o pai acha, nossa, que rápido foi hoje, né? E eu acredito que chegava lá no posto, tinha uma fila, né? Eu imagino. A Bíblia não relata com detalhes, mas eu imagino uma fila. E a mulher tinha que ser a última, né? Na época, né? Mas Deus mudou a história, né? Porque Deus tem levantado mulheres lindas, abençoadas, ungidas, para ser canais de bênçãos, amém? Mulheres de Deus aí, ó, uhul! Jesus veio para mudar a história das mulheres. E aí, né? Ele se apavorou, como vocês vieram tão rápido? Aí ela contou a história que havia acontecido. E ele disse, traz esse moço para cá. Nós queremos jantar com ele, né? E o que ele faz? Ele vem, né, e recebe o convite para ficar ali morando. E ele ali casa, né, com uma das suas filhas, Zípora, né? Ali ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ali ele constrói a sua família, né? E num certo dia, Moisés estava cuidando, apacentando as ovelhas, as cabras do seu sogro. E ele vai até o Monte Sinai. E nem ele sabia que ali ele teria um encontro. Um encontro que mudaria a história da vida dele. Ali Moisés tem um encontro com Deus. O anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo. Ele observou que a sarça, que é como fosse um arbusto espinhoso, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Você já viu algo pegar fogo e não consumir? Você já viu? O fogo é algo alastrador. Queimou, destruiu, né? Ontem nós estávamos lá no encontro e os pastores até contaram um testemunho, né, de uma família da igreja deles, né, que eles perderam tudo, uma propriedade, uma empresa em questão de minutos com o fogo. Então o fogo é algo que alastra e ele destrói com muita rapidez. Só que ele observou que o fogo queimava, mas não consumia aquela planta. Aquilo lhe chamou a atenção e ele aproxima. Quando ele aproxima, ele ouve uma voz que chama, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo és. E ali o Senhor começa a falar com Moisés e o chama para viver algo sobrenatural. Moisés estava sendo chamado naquele momento para conduzir o povo de Israel. Primeiro, voltar à presença dele, voltar a
ter o Deus como seu Deus Todo-Poderoso, porque lá no Egito eles levantaram outros deuses, e Deus queria, existia uma promessa, foi liberada a eles, e essa promessa tinha se cumprir, eles sim alcançariam a terra prometida. Quem levaria eles? Moisés foi escolhido. Mas Moisés não nasceu no tempo errado? Moisés tinha tudo para morrer, não tinha, querido? Mas Deus não deixou. Quem sabe muitos de vocês viveu essa experiência. Pastora, você não conhece minha história, mas na hora do parto eu quase morri. Minha mãe quase me perdeu. Ou eu sou fruto. Hoje sou um milagre. Mas minha mãe tentou me abortar. Não sei que experiência você viveu, mas você está aqui. Porque Deus tem um propósito na sua vida, porque Ele te ama. Porque Ele quer te levar a lugares mais altos. Tantas coisas você já passou, faz uma análise, comece a pensar. Quantas dificuldades. Mas Deus tem te fortalecido para continuar firme, porque Ele tem algo maior para a sua vida, querido. Entenda isso nessa noite. Não deixe o desânimo bater no teu coração, porque aquilo que Deus tem para você é maior do que você pensa, maior do que você imagina. Todo instante nós somos provados, a todo instante o desânimo bate na nossa porta. Mas o Senhor está conosco e nos encoraja a viver aquilo que Ele tem para nós. E nos fortalece para dizer, não, eu vou viver aquilo que Deus escolheu para mim. Eu não vou viver o desânimo, eu não vou viver a tristeza. Eu não vou olhar porque o irmão não me deu paz, porque o irmão não falou comigo. Isso não vai entristecer meu coração, porque existe um propósito maior e eu estou aqui por uma missão. Jesus, Deus me enviou para essa missão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você tem um povo para levar a Jesus e começa pela sua casa. A sua casa está sobre as suas mãos. Amados, quando eu vim para Jesus, eu tinha 12 anos. E a minha família, eles serviam a Deus, mas eles estavam desviados. E Deus começou a convidar uma vizinha que me convidou, usou uma vizinha que me convidou para participar de uma congregação que ela tinha na casa dela. E eu comecei a frequentar, e eu comecei a convidar meus pais para voltarem para a igreja. E ali eles começaram a voltar. Aos pouquinhos eles foram voltando, e Deus foi prevalecendo. Ali Deus foi fortalecendo o meu coração, o coração deles. Deus está te levantando para você trazer a sua casa para a presença dEle. Deus está levantando você para você colocar na presença do Senhor os seus familiares. Porque Deus tem um propósito em ti, mas Ele também tem um propósito sobre a sua casa, sobre a sua família. O propósito que Ele tem para você não envolve só você, não é algo egoísta, mas é algo que envolve mais pessoas. É algo que Deus quer te curar, restaurar, libertar, mas que você compartilhe com vidas aquilo que Deus tem feito. Que você seja um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer através de alguém. E ali a história nos conta que Deus usa Moisés para falar com Faraó. Faraó, claro, não ia ceder. Viveu um período de desgraça, 10 pragas, por não querer libertar o povo. Porque era o tempo, ele precisava libertar. Deus já tinha decretado, eles seriam libertos. Aquele que se levantar contra, querido, eu vou dizer, vai sair no prejuízo. Faraó fez o Egito pagar um preço alto, porque não quis ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos pagar um preço alto. E Deus está a todo instante nos falando. E Deus está a todo instante nos comunicando, nos orientando, nos falando, para que nós não viemos pagar esse alto preço, mas que nós viemos estar no centro da vontade dEle, para fazer a vontade dEle e entender aquilo que Ele tem para mim e para você, que é maior do que você pensa, é maior do que os teus olhos podem ver, querido. É muito mais. Por isso que nós dizemos, vem para a presença de Deus, se entrega, se renda, fecha os teus olhos, esquece tudo e deixa o Senhor te encher, transbordar. Deixa Ele mostrar para onde Ele quer te levar. E é isso que Deus quer, que eu e você tenhamos momentos, você e Ele,
Você adorar a Ele não é só aqui, querido, é lá na sua casa, é fechar a porta do seu quarto, como diz Mateus 6,6. É você orar e falar com Ele, é ouvir a voz dEle, é sentir aquilo que Ele tem para a sua vida, é deixar Ele te conduzir, é deixar Ele te levar. Porque enquanto você lutar com aquilo que Deus tem para a sua vida, eu vou dizer uma coisa, eu não estou falando isso porque eu estou profetizando, é algo que é lógico. Se Deus está te conduzindo para um caminho, você está indo para outro, você vai sofrer. Eu sinto lhe dizer, mas é o sofrimento. Agora, se você decidir viver aquilo que Deus tem para você, vamos ter dificuldade, vamos ter problemas, mas vamos ter um Deus que peleja conosco, que está conosco lado a lado, de mãos dadas, fazendo de nós mais que vencedor. Moisés foi usado para tirar o povo do Egito. Deus o livrou da travessia do Mar Vermelho, quando tudo parecia impossível, Deus vai lá, orienta Moisés, abre o mar e faz o povo trafegar em terra seca. Milagre do Senhor. Ele quer fazer isso, querido, não importa se você chegou numa fase da sua vida que você olha para todos os lados e só encontra dificuldade. Deixa Ele governar, deixa Ele fazer a obra, deixa Ele abrir, se possível, o Mar Vermelho. Deixa Ele fazer a obra sobre a tua vida, sobre a tua casa. E ali eles começaram a viver milagres. A coluna de nuvem de dia, o fogo à noite para aquecê-los, o maná que os sustentava. Deus sempre cuidando. A cordonizes que o alimentava. Deus fez jorrar água da rocha para dar água a eles. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Deus supria a necessidade com as roupas, com os calçados. Eles estavam no deserto, queridos. Eles não tinham de comprar. Eles não tinham como fazer. Mas Deus fazia crescer a roupa, o calçado, o cuidado, a provisão. É Deus a todo instante dizendo, eu estou contigo. Você pode estar passando momentos difíceis, mas eu tenho certeza que os sinais estão ao teu redor dizendo, eu estou contigo, você não está sozinho. Nessa peleja você não está sozinha. Porque eu estou com você. Mas se nós fizermos uma reflexão, o povo reclamava. O povo murmurava, o povo achava ruim. E Deus a todo instante, com amor, paciência, que só Ele tem, né? Para estar instruindo, para estar abençoando, para estar liberando, para estar estendendo a mão. Ele faz isso conosco todos os dias.